Uma pergunta aqui para você, Graça. Sim. Graça, como você sente a sua corrente espiritual junto a você? E é quando você tem aquela sensação na nuca, ou você ouve, você visualiza, como é com você essa conexão? Eu digo que eles adoram fazer testes comigo, né? Porque quando eu estou acostumada a vir de um jeito, já vem de outro. Porque eu sinto, primeiro que eu sinto uma energia chegando perto de mim, como se fosse, para vocês entenderem assim, um vento que vai chegar. Daí eu já fico, bom, quem é que está aqui, né? E aí eu escuto Ai, ou eu vejo, na sua não é periférico, silhueta. né? No Isso, periférico. eu vejo muito no periférico hoje, que quando eu era adolescente eu via muito, até a adolescência eu via muito nitidamente. Ah, Mas hoje eu vejo muito no periférico. E eu já sinto o que é. E aí bom, a partir desse momento que eu senti esse vento perto de mim, ou do lado esquerdo, ou do lado direito, quando é do lado esquerdo eu sei quem é, quando é do lado direito eu sei quem é. E tem um aí diferencial de tem um lados. diferencial, tem diferencial. Agora eu consigo distinguir em várias consciências, não uma só. Que antes eu achava que era uma coisa só. E aí eu sinto que chega em mim e se eu tenho que psicografar, eu sinto necessidade de pegar uma O caneta seu braço e dói? escrever. O meu Fica braço, duro, o dói? meu pulso é É. apertado. É como se meu pulso fosse Ah, apertado, assim, misericórdia, vou ter sabe? que psicografar para vocês tudo, é? Mas eu não quero, não. Vou ter que sentar aqui. Então, que a Cristina botou aqui um exemplo. A Cristina botou um exemplo, ó. Por exemplo, sei que tenho minha corrente espiritual porque já me falaram. E às vezes sinto, mas não consigo ouvir nem ver. Só que aparece na minha mente. Tipo assim, ela não vê nem ouve, mas aparecer na mente é muito melhor até, eu acho, viu? Melhor do que Não, escutar existe Cristina. Oi, Cristina, vamos trabalhar. Já pensou? Existe uma tela, na tela mental, Cristina, eu acho até mais eficaz, realmente. Porque a tela mental é como se fosse um filme, só que um filme de cenas únicas, né? Aparece alguma coisa assim. Eu falei, nossa, tem que ver isso. Aí eu interpreto, né? O que apareceu na minha tela mental. Mas percebo exatamente isso. Porque o que está mais fácil para mim hoje? É a minha audição? Se for a minha audição, eles vão pela via da audição. Se for a visão, vão pela via da visão. Se for pela questão da tela mental, vão pela tela mental Mas ou calma, por sinal. mas calma aí, calma aí, calma aí. A audição é como? Você ouve uma voz externa ou é uma voz dentro da sua cabeça como um pensamento? Como é isso aí? Eu ouço Pra uma voz você, né? externa para mim, que às E- vezes, assim, eu até tenho, às vezes eu já ouvir uma voz externa que não é uma voz do meu grupo espiritual. E aí eu também consigo identificar. Mas aí vem com uma palavra só, pá, tal coisa, entendeu? Ah, não. Por O meu exemplo, é dentro. O meu é. não, Não, vai. o meu não vem fora e assim, e muito dentro quando eu tenho a tela mental. Quando eu vejo na tela mental, aí aparece sim, dessa forma. E uma coisa que daí, quando eu escuto com o meu ouvido mesmo, físico, né? É aquela história do tem que transformar, por exemplo. Aí eu falo, nós tem que transformar o quê, meu Deus? Aí eu venho Eu aqui, odeio esses códigos. Você me fala o negócio porque é corretinho, pelo tudo amor de Deus, código, não é porque nada, eu interpreto tudo errado. Vixe, eu sou péssima com isso. Eu tenho não que é errar muito para nada entender. não é nada de muito linear, é tudo muito, é bem aquela história que você falou da geometria sagrada, que Sim, é várias são dimensões, várias e eu camadas de acredito que informação. para chegar na minha camada aqui, chega dessa forma. Se botar muitas palavras, talvez não vá chegar nenhuma. Então eles têm que ser tipo jogar pá. Eu tenho que acordar, né? Tipo, vou ver. Ah, Entendi. tem que ter transformação. Aí eu vou É uma lá. geometria. Então eles colocam a geometria, desce e você decodifica como Isso. transformação. Daquele dia que você estava falando, fazendo a palestra do nosso curso, eu pensei nisso. Falei assim, nossa, como ela falou que são várias dimensões e as geometrias são usadas para uma criação também, a criação é tudo, inclusive a linguagem, né?
Sim, sim, Então, é uma é geometria. a Porque linguagem que vem, a gente né? está emitindo uma frequência ao falar, né? E geometria, frequência e vibração é a mesma coisa. Isso que gera uma geometria. Por isso que naquele ano passado, o seu site falou muito da importância do tipo de palavras que a gente utiliza, do tipo de energia que a gente coloca, porque ao nosso redor a gente gera essa geometria, né? Então imagine um cliente que fala o tempo todo vários palavrões com intenção, né? Com intenção, porque às vezes é uma linguagem, a depender de onde você é. Um carioca, por exemplo, fala muitos palavrões no seu normal, sem a intenção da frequência daquele palavrão, né? Ele não está utilizando como um palavrão, né? Mas ele Sim, fala no dia a dia. Em Salvador eu aprendi muito isso. Mas quando você coloca a intenção, a força, aí você já gera uma, uma geometria mesmo ao seu redor. isso. E é bem interessante isso, porque hoje a gente tem que estar atento, porque, por exemplo, é, a energia ainda não está ainda, né, boa, né, por conta ainda da pandemia, entre outras coisas, está tendo abertura de energia, mas ainda não está boa. Então, se a gente não prestar atenção, é muito mais fácil da gente cair, ficar pesado, né? Sim, sim. E é aquela história que você falou, ficar igual uma lagartixa, assim, né? Então, assim, E se a gente sintonizar com o problema, foi muito bom que você disse, olha, isso aqui não é meu. Quando você separa, né, Graça, você cria uma barreira energética já de proteção. sim, sim. E entender, né? Porque a gente, quando está ali com o cliente, como eu falei, nós somos um quem é médium é dobrador do tempo, né? Porque a gente entra nessa frequência, na frequência do tempo ali. E se eu entrar, não indo com proteção, com nada, eu vou entrar e vou me emaranhar com essa questão dele. Então, eu vejo. Voltando a responder aquilo da Cristina, eu acho legal, importante, é você entender qual é a forma que eles estão atuando hoje, que eles estão atuando agora, eu digo hoje, gente, porque eu estou falando assim, nesse presente, né? Porque há uma semana, duas, três atrás, eu percebi outras coisas alinhando a mim. E aí, quando eu entendi, não, então tá, vocês fazem assim, 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 beleza. Então, já entendi que é dessa forma, eu vou fazer isso aqui. Mas aí, já que você já aprendeu, é igual tá na escola. Já aprendeu, vai fazer a Pra prova, frente. fez a prova, Pra passou, vamos frente. embora para outras coisas, Não entendeu? repete Vir lição, outras né? formas, vão vir outras formas de falar. Eles até podem falar daquela mesma forma que fizeram lá atrás. Porém, eles já sabem que eu entendo com maior facilidade. Eu preciso aprender uma outra coisa, para eu também não ficar com aquela história de ficar com medo. Eu me lembro que uma vez eu falei com a vovó foi logo em seguida que, acho que fazia um mês mais ou menos que meu marido tinha falecido, e aí eu falei com ela e ela disse assim, eu falei assim, não, vovó, eu vi um guardião chegando no meu quarto, né? Eu estava lá no Rio de Janeiro ainda. Eu vi o meu guardião chegando. Não, eu não falei meu guardião, eu vi um guardião chegando. Aí eu fiquei assim, é positivo ou negativo? Eu ainda falava assim com a vovó. Eu falei, é do bem ou do mal? Aí a vovó disse assim, não, é seu guardião, mas quando você vê um guardião, é porque o guardião está ali para uma proteção. Se ele está para uma proteção, é porque você tem alguma coisa que ele precisa te proteger. Aí eu falei, então eu entendi. A partir daquele momento que eu entendi, então cada vez que eu sinto que o meu guardião chegou, eu digo, bom, se ele chegou, tenho que me proteger para alguma coisa, então eu Já já vou fica fazendo as atenta. coisas que eu preciso me proteger. Eu não Então, às vezes, precisa. como, por exemplo, entre em algum lugar, né? Por exemplo, na própria quimioterapia, quando eu fazia quimioterapia, eu chegava lá, sentava na cadeira e tal, como a gente tomava, como eu te falei agora antes, a gente tomava muito corticóide dá muito sono, então a gente dormia literalmente as 2, 3 horas que ficava lá. E quando eu dormia ali, eu me desdobrava. E ali eu vi caboclo, que eu até uma vez comentei no próprio Avatar, vovó, eu vi um indígena, um caboclo ali. Aí ela falou, é um caboclo de cura. Então eu via muitas coisas,
porque, na verdade, quando eu acabava dormindo, eu saía dali e via a dimensão que aquele local tem, uma outra dimensão. E Claro, aí eu acessava algumas coisas ali para minhas informações do que eu precisava fazer depois naquela semana para eu melhorar. E eu via muito, muito, muito esse caboclo, que eu já tinha visto ele em algum outro momento, tomei ayahuasca 2 vezes, e a primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu quis ficar, todo mundo falava assim, não, tem que fechar o olho e tal, não pode, não. E eu queria ver, porque eu estava vendo já com o olho aberto. uau. Então, eu disse assim, aí eu vi esse caboclo também e vi outros, vi muito indígenas, muitos, muitos indígenas. Então a E experiência foi super aí positiva do ayahuasca, né? foi positiva, mas é uma coisa que eu quis botar freio. Meu marido não. Meu marido, ele amava tomar ayahuasca, que ele a única maneira que ele dizia que ele conseguia se conectar. E eu já era muito rebelde, eu dizia assim, eu me conecto de qualquer De qualquer forma, forma, não precisa de um, né? aqui, eles estão aqui, é impossível que eu precise tomar alguma coisa para poder enxergar eles. Eles estão aqui, eu preciso acreditar nisso. Então, quando eu tomei a primeira vez, eu vi todos esses indígenas, gente, mas foi muito engraçado, porque não tinha, era na floresta, só que era uma casa, né? É lá no Alto da Boa Vista, no Uhum, Rio de Janeiro. uhum. É uma casa e tal que eles fazem. E a casa é fechada, né? Mas eu não via a casa mais. Eu via montanhas, eu via toda a Tava em outra floresta e dimensão já. tal. Estava em outro local e eu via todo. Eu falei, gente, como tem indígena aqui, meu Deus. Mas eu via assim, né? Aí a menina, porque tem as pessoas que ficam ali no. Tipo, olha, você pode fechar o olho já, você pode fechar. Eu falei, não, eu não quero fechar, eu quero ver. Aí eu ficava assim, eu quero ver, porque eu estou vendo um monte de coisa. Aí, eu fui ver umas 3 vezes falar isso, na terceira vez, depois ela já nem veio mais, porque ela já sabia que eu estava realmente vendo. Porque todo mundo vê, mas todo mundo fecha muito o olho, tem uns cânticos, tem tudo. E eu não, já abriu e pá, já vi Você foi no tudo. que? Sociedade Vegetal, uma coisa assim? Fui na Sociedade Vegetal, Ah, uhum. fui. Fui porque tinha uma amiga nossa que já frequentava já há uns 10 É. anos, e aí ela convidou e eu fui. Então E aí, é sim, sim, bem desculpa. interessante. Eu sou curiosa, quero saber. Eu conheci pessoas da sociedade vegetal também, só que eu não tive a coragem. Mas também tá ótimo. Acho que eu não estava preparada. Mas, enfim, e aí? É. O seu... Eu achei, eu do começo, assim, foi, como eu te falei, fiquei de olhos abertos, foi muito, assim, eu sim percebi que eu tomei, sentei na cadeira e o meu terceiro olho, pum, abriu. E Na hora. abriu, e o meu olho já abriu. Então, meu olho permaneceu aberto em função disso. Eu conseguia ver. É como E se aí, tivesse um triângulozinho aqui. sim, isso mesmo, isso mesmo. Isso, é perfeito. Agora tu falou, agora eu vi o triângulo que eu tinha visto É, lá. faz isso. É que eu não tinha noção. Agora que tu falou, nossa. E aí, o que aconteceu no começo? Eu vi, tá, 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 tá. Só que você toma 3 doses, né? Na terceira dose já não dava, não aguentava, porque é muito tempo. Você passou mal? Passei mal na última dose, É porque que você é tem que, muito se não passar mal, tempo. você não passou, né? Que é um negócio, tem que... E assim, não foi interessante, porque são 3 a 4 horas lá, né? A gente chegou lá às 8 horas, saímos 2 horas da manhã, 2 horas, 3 horas da Poxa, mas manhã, até porque a você gente. não dormiu lá, não? Volta Não, pra... não Eu só volto dormimos. A para gente casa não. vendo tudo, tô brincando, tô brincando. A gente resolveu voltar para casa, a gente não quis dormir, mas tem um pessoal que fica lá até de manhã mesmo. E aí eu lembro que eu comecei a vomitar, 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 e saía sabe, eu nunca, eu achei que isso era filme, né? O vômito saía assim, aquela coisa, sabe aquele É... jato? Eu falei, gente, mas só que era um jato preto. Eu falei, Nossa, é uma eu limpeza falava mesmo. assim, da limpeza mesmo, eu falei assim, gente, mas eu Mas aí não estou era só vendo. alucinação, não? Que tava É isso vendo... que eu fiquei pensando, eu estou Ah, vendo isso, tá. ou eu tô. Não, aí depois eu passei a entender que, na verdade, o que eu estava vendo era na outra dimensão É, o que estava era uma limpeza saindo. energética, no caso, né? Isso, É um isso, ectoplasma, claro. isso. Aí Quase. depois fiz isso na última dose, que foi que eu não consegui, vomitei bastante, assim, vomitei umas 4, 5 vezes.
Eu falei assim, gente, eu nem tinha comido, porque a gente não come nada, né? Eu Uhum. falei, gente, eu nem comi, porque o máximo que você pode comer é um arroz sem sal, sem tempero, para você ir para o menos possível, só para ter um carboidrato, mas não ter nada muito de gosto de nada. E água que você toma, né? Uhum. Mas eu peguei assim, gente, como é que eu tô vomitando tanto assim, 5 vezes vomitando daquele mesmo jeito? Então, assim, percebi que foi uma limpeza. Na segunda vez que eu fui num local que não era no reino vegetal, mas era um local que o pessoal fazia ayahuasca, mas muito numa zona urbana, foi numa casa, e ali eu não gostei do ambiente. Ali eu não gostei do ambiente, não gostei da música, embora eu tenha tomado. Também Talvez fiquei de olhos, não seja olhos da sua abertos. sintonia, né? Não tenha sintonizado, e aí eu não gostei. Mas, assim, naquele dia, eram 3 doses também, eu tomei só 2, e aí eu esperei o efeito passar da segunda dose para eu já me encaminhar e sair. Só que você só pode sair quando termina, né? Você fica eles falam que é o círculo de proteção, não pode sair do círculo de proteção enquanto está todo mundo ali na força, que eles chamam, né? Sim. Então, todo mundo tá já, aí eu esperei todo mundo tomar a terceira dose, fiquei ali e tal, mas eu achei assim muito muito fora. Na verdade, era o nome da casa era Umbandaime. Aí era Oh, Umbanda com Santo um Daime. daime. E aí eu achei que eram correntes que quem estava fazendo não dominava muito. Porque para poder trabalhar com a Umbanda, eu vejo que tem que ter um círculo mesmo, tem que ter uma proteção, tem que ter firmado o guardião, tanto que toda casa de Umbanda tem o guardião na frente. E lá não, era uma casa, simplesmente uma casa, em que as pessoas moravam em cima, o casal morava em cima, e embaixo era um salão grande que eles faziam isso. Só que eu não vi guardião na entrada, não vi nada. Então, assim, ficou muito solto. E aí me assustei Você bastante se porque sente não quis me vulnerável ali, comer. né? Me senti mais vulnerável. Exposto Até, também, né? até uma memória que eu tenho agora que a vovó falou uma coisa no nosso avatar ali, sobre eu ter ficado com câncer. Então, Oh, eu me reportei a algumas coisas, alguns lugares que eu fui. E esse lugar me chamou muito a atenção, assim. ok. Stop. Acabou já. Já vai falar inglês aqui. Agora, assim, para mim, por exemplo, eu tive essa oportunidade, esse menino que eu trabalhava com ele, enfim. E aí ele ficava o tempo todo, né? Vamos, não sei o que, vamos. Ah, porque é bom, que isso, que aqui. E aí, mas quando uma pessoa fica muito assim, né? Eu ligo o meu alerta e eu vou estudar um pouco, ver como é que é e tal. Não é assim eu vou, né? Não é assim, né? Tipo, vamos fumar maconha, que você... não é assim, né? Que você vai, Uhum. não é, Isso mesmo. mas é um processo. E aí eu decidi que mas isso foi por conta de algumas coisas que aconteceram na minha vida, né? Eu tive uma depressão muito ruim, assim. Que eu só iria experimentar essas coisas alucinógenas se fosse uma iniciação. Por exemplo, se eu te entrar num processo xamânico, se eu entrar numa escola xamânica, de iniciação xamânica, e precisar dessa ferramenta para que eu seja iniciada naquela ciência, aí sim. Mas para ir usar como uma prática, isso é para mim, tá, gente? Cada um tem o seu negócio aí, Sim, né? sim. Tem gente que gosta. Para mim, eu falei, não, então eu não vou me expor. Porque, sabe quando a Márcia fala que a gente é policial infiltrado? É mais ou menos isso, né? Eu não queria me expor. De repente, abrir para mim, por exemplo, você desde sempre você vê e tal, papá. Eu conversava e tal, mas era muito mental, um processo mental. Então, para mim, se eu abrisse ao ponto de eu não saber distinguir o que era a terceira dimensão, o que era a quarta, eu não sei se eu conseguiria lidar bem com isso, né? Falo isso porque depois na Argentina eu tive uma experiência que eu não tinha consciência, mas que aconteceu comigo lá, e que isso desencadeou em mim uma depressão, porque eu não sabia como lidar. Então, eu já me conheço, já sei, falei, então vou ser devagarzinho, porque se for uma coisa muito abrupta, talvez eu não consiga segurar o rojão, entendeu? Então,
Mas assim, eu admiro muito quem vai, Muito quem. medrosa. Eu sou muito medrosa para essas coisas. E no Tocantins tem, o pessoal, eu morava em Palmas, tinha um grupo que se reunia para no Santo Daime e tal. E aí eu digo, eu tinha sido convidada, mas eu nunca tive coragem de, assim, que as pessoas falam, passa mal, não sei o quê, e vomita, e papapá, e sinta aquilo, aquilo, outro. Eu digo, não, não estou preparada ainda, não. Nem a história do vomitar, não, mas é a história do que eu vou ver, né? Não, Será que eu eu tô. ficava com medo assim, de justamente isso, de não saber o que viria e depois ficar meia doida das ideias. É igual a história da hipnose também. Eu também tinha meio assim, não sei e tal. Mas assim, quando eu fiz hipnose por conta. Porque, por exemplo, eu não dirijo ainda. Tipo, é um trauma que eu tenho que eu tô tendo dificuldade de me liberar. E minha vida tá travada um pouco por causa disso, entendeu? Tipo, eu já tive carro aqui, tudo e tal. Chegou a hora que eu falei, olha, vende, eu não quero ter esse peso. Sabe, vou ficar gastando, não sei o que, a gente vende, acabou e pronto. E aí, quando eu senti a necessidade, eu vou. Mas eu queria tratar esse trauma. E aí, menina, foi acessei uma vida nada a ver. Tipo assim, que eu não queria saber dessa vida, porque mas acabei sabendo, né? Paciência. Então, assim, não me ajudou. Na verdade, eu tive acesso a coisas espirituais, enfim, que foi muito bom nesse sentido. Mas a história do carro mesmo que eu queria resolver, não resolveu, entendeu? Não é que não resolveu, não me ajudou a passar por cima desse trauma, que muitas vezes ajuda. Para mim, não foi a ferramenta, né? Não foi a ferramenta. Você acabou de assistir a mais um corte do Papa 3. Se você gostou desse corte e quer assistir a conversa completa, é só clicar no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo. E não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no nosso canal.